Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5. Tema da semana: seguindo Jesus na vida diária. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos nesta temporada. Esse é o 10º encontro. Estamos estudando o belíssimo Evangelho de Lucas. Lembrando, Lucas, um gentil, aquele que não era judeu. E 2 dos seus escritos, dos seus livros, estão no cânon sagrado, estão na Bíblia. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Os nossos convidados destes 2 encontros, eu começo apresentando e já agradecendo, porque normalmente no final, às vezes, a gente não tem o tempo ali para agradecer. Pastor Eliéder Francisco da Silva, ele que trabalha na região sul do estado de São Paulo. Pastor Eliéder cuida da área de secretaria. O que mais ele é? ASA, que é o trabalho de assistência social Solidária Adventista e o Ministério do Idoso. Seja bem-vindo, privilégio poder recebê-lo. Satisfação muito grande. Satisfação é nossa. Pastor Marivaldo Fabrício. Pastor Marivaldo trabalha na área que motiva líderes da Igreja Adventista, membros da Igreja Adventista, a se envolverem com o estudo da palavra, a apresentação da mensagem da palavra. Nós carinhosamente chamamos de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. E também você cuida da assistência social. Exatamente, ASA também. O pastor Marivaldo trabalha na região oeste do estado de São Paulo, onde a Igreja Adventista tem um escritório na cidade de São José do Rio Preto. Gostaria de salientar que é uma região linda, maravilhosa, um lugar muito gostoso de se trabalhar, um povo bonito, O interior povo bom, é maravilhoso, né? um povo extremamente dedicado. Muito bom, um privilégio poder receber o pastor Acílio, que é o presidente dessa região, esteve com a gente nessa temporada. Sim, quero deixar um abraço aqui, mandar um abraço para o pastor Acílio, meu presidente, todos os administradores, os pastores da região oeste de São Paulo. São pessoas maravilhosas, comprometidas com essa causa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado. É muito bom nós nos rendermos ao estudo da Palavra de Deus. Nós temos o nosso guia de estudos, ele que sistematiza e nos conduz a palavra, a Bíblia, e assim nós compreendemos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, suplicando a iluminação do Espírito Santo. Pastor Marivaldo, você pode fazer uma prece, por favor? Claro que sim. Nosso eterno Jesus, nosso maravilhoso Deus e Pai, nós lhe agradecemos o privilégio que temos de ter em nossas mãos a Tua Palavra. Amém. Rogamos a Ti que o Senhor, por favor, nos ilumine, nos dê condições de compreendermos a mesma e colocarmos em prática as lições pautadas em cada parte da Palavra de Deus. Abençoe este programa, a cada um dos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deseja conhecer mais da Palavra de Deus? Nós queremos dar um presente para você. É a revista Princípios. Aqui você tem um guia de estudos e você vai entender os planos que o Senhor tem para a sua vida. Preencha o cadastro no endereço que está aí na sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Quero lembrar a você também que nessa temporada, como na temporada passada com o professor Jacques Ducan, nós estamos tendo aí vídeos com o autor do nosso guia de estudos, o Dr. John Fowler. Você pode entrar no nosso blog, no Face, baixar, compartilhar com seus amigos esses vídeos e você vai estar motivando outros para que acompanhem o programa, para que estudem, acompanhem o guia de estudos e estudem a palavra de Deus. Quero mandar um abraço para você que estuda o guia de estudos, prepara e no sábado compartilha em sua comunidade religiosa. Na Igreja Adventista nós chamamos carinhosamente, né, pastor Marivaldo, de os nossos professores da escola sabatina. É isso mesmo. Então vai o meu abraço especial a você que é professor da escola sabatina, você que compartilha em pequenos grupos ali, em pequenas classes, o que nós estudamos aqui. Nesse momento, com a palavra, o Dr. John Fowler, o nosso autor do Guia de Estudos.
Quando falamos sobre lealdade, muitas pessoas irão citar o cachorro, pois ele é reconhecido como um animal muito leal. Ele sabe quem é o mestre. E há histórias que nos contam sobre cachorros que muitas vezes estão prontos para morrer por seus donos. Algumas dessas histórias viraram até filmes. Mas quais são os fundamentos para a lealdade a Jesus? Ser leal a Jesus está baseado em 2 pontos. O primeiro, Ele é o nosso Criador. Ele nos fez à sua imagem. Em segundo lugar, Ele é o nosso Redentor. Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer por nós. Ninguém fez mais do que Ele tem feito por nós. Porque Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho. Ele é prova eterna do amor de Deus por nós. É esse amor que nos torna leais a Ele. Se uma simples criatura como um cachorro está pronto para morrer pelo seu dono, pronto para demonstrar amor para seu dono, quanto mais nós, seres humanos, deveríamos ser leais a Deus. Lealdade, no contexto cristão, significa estar preparado, mesmo que seja para morrer. Por isso que Dietrich Bonhoeffer, que você mencionou em outra pergunta, disse: ser discípulo significa estar pronto para morrer por Ele. Isso é o que acontece com todos os discípulos. Estão preparados. Esse é um desafio em que devemos nos envolver por completo. Todo cristão deve encarar o desafio de ser leal, ser completamente comprometido. Não existir nada entre você e Deus, totalmente comprometido com Deus. Comprometimento por completo significa estar sem nenhum tipo de empecilho. É ser apenas leal. Amigos, vamos considerar aqui, vocês querem considerar, sublinhar alguns aspectos aqui? Realmente é extremamente reflexivo aqui, o que o pastor colocou, essa introdução sobre lealdade, que é a nossa introdução do tema aqui. Ele fala que o amor nos faz leais, né? Essa é a motivação, né? Uma grande motivação. Não sempre foi, né? O amor nos motiva. Você que citou, Eliéder, no anterior, que o amor de Cristo nos motiva, nos constrange. É tanto amor que não tem como não ser leal a Ele, né? Esse amor que constrange, que impulsiona a lealdade, que deve ser a motivação da minha lealdade, deve também me impulsionar, eu anotei aqui, eu achei incrível essa frase: todo cristão deve encarar o desafio de ser leal. Ser leal é você entender que você deve ao outro a lealdade de ser íntegro, de ser reto, de andar conforme o combinado, conforme o estabelecido. Cristo foi leal conosco em todas as coisas. Para sermos leal, precisamos pagar um preço. Nem sempre a lealdade é encarada como uma virtude, porque ao ser leal, você vai, de repente, contradizer algumas coisas que as pessoas colocam como sendo boas. A lealdade a Cristo é entender que você tem que ser uma pessoa humilde, generosa, bondosa, fiel, valorizar o ser humano e não as coisas, as picuinhas, levar em consideração que o ser humano é mais importante. E a lealdade a Deus nos dá condições de sermos leais aos seus propósitos, ou ao propósito de vida do cristão. Quando a gente ouve uma referência, esse indivíduo é leal, o que vem à mente de vocês? Que é fiel, né? E que está disposto a fazer tudo por você. Você precisou, ele está ali à sua disposição, né? Até o autor ele coloca uma frase interessante: estar preparado para morrer pelo outro.
não é? No ambiente cristão, ser leal está Ele está preparado. preparado para morrer pelo outro. Forte, forte. Eu penso em... esse é eu acho que é o que vai adiante. Eu penso no indivíduo que eu posso confiar. Esse é leal. Ele pode até pensar diferente de você em algum momento. Pensando aqui em relacionamento. Pode pensar diferente, mas você pode confiar nele. Ele não vai trair você. Ele vai estar do seu lado e não vai te abandonar. Ele usa o exemplo do cão, que é fiel, que é leal, né? A fidelidade que você colocou. Anivaldo. Vivemos uma crise de confiança, uma crise de lealdade nesses últimos tempos. As pessoas não confiam mais. Não, as pessoas não confiam mais umas nas outras. Elas têm dificuldade em compreender que, de repente, aquele pode ser fiel, aquele pode ser leal. O grande drama que eu vejo desse contexto de crise de confiança é que você demora um tempo para poder começar a acreditar na pessoa. Verdade. Você precisa ver como é essa pessoa. A pessoa também precisa te conhecer um pouco mais. A lealdade brota do conhecimento. Você não consegue ser leal, você não consegue ser fiel ou ter confiança em alguém que você não conhece. Vou te dar um exemplo. Se você pega um filho pequenininho e pede para ele pular de algum lugar, ele não está te vendo, mas ouve a sua voz, ele conhece você, ele sabe que você vai estar lá embaixo para poder segurar. Isso é lealdade, isso é confiança, ele confia em você, ele é leal a você, ele pula. Agora, quando a pessoa não conhece o outro, a criança que está lá em cima, vai ser difícil a criança pular lá embaixo. Deus, o tempo todo, leal conosco, está dizendo o seguinte: filho, eu cuido de você, eu estou do seu lado o tempo todo. Você colocou, você usou uma frase muito boa aqui, lealdade provém de conhecimento. Esse conhecimento, em realidade, você quer dizer o relacionamento. Com certeza. Então, você usou a palavra brota, né? A lealdade brota do relacionamento, que vai gerar esse conhecimento. Exatamente. Conhecimento é muito bem lembrado. Nós temos aqui no nosso guia de estudos que, se somos leais ao Senhor, vamos segui-lo diariamente. Essa é a tônica aqui. Nós começamos com a questão da lealdade, vamos ser leais a Ele. E essa lealdade, ela se expressa de algumas formas. Primeiro, nós vamos fugir do que o guia de estudos apresentou, farisaísmo. Queria que você explicasse o que era o farisaísmo e o que era, consequentemente, ser um fariseu. A lição, ela cita duas classes de pessoas da época, né? O fariseu e o saduceu. O fariseu era uma classe de pessoas que viviam na época de Cristo, que eram muito assim, atento às leis, às minúcias da lei, sobrecarregavam as pessoas com essas questões todas, davam mais valor à essência do que o dízimo representava, por exemplo, do que a motivação de dar o próprio dízimo. Eram fiéis nesse quesito, porque davam o dízimo de tudo aquilo que eles tinham, das pequenas coisas, mas não tinham carinho pelas pessoas. Olhavam as pessoas de uma maneira muito, muito assim, desprovida de qualquer tipo de amor, de carinho. O fariseu é aquele que estava atento aos seus pequenos erros. O fariseu é aquele que estava atento ao primeiro deslize que você desse para ele poder te acusar. Mas, a despeito de tudo isso, era aquele que gostava de estar nos primeiros bancos e gostava do aplauso. Era o camarada que estava atento aos seus erros, mas gostava de ser aplaudido por você. Você está entendendo? E não reconhecia seu estado. A gente tem a oração do publicano, sim, né? Sim. Que reconhece, e aquele que não reconhece, aquele que se apresenta de uma forma, né, assim, presunçosa, né? Ele se apresentava de uma forma presunçosa. Jesus condenou isso, e eu queria citar, pastor, eu queria que vocês ampliassem o que está em Lucas capítulo 11, verso 39, a descrição está a partir do verso 37. Jesus foi convidado por um fariseu para comer com ele, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver Jesus, não se lavava primeiro antes de comer, estava na tradição, né? Lavar as mãos
antes de comer aqui. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. E aí ele vai citar mais para frente aquele exemplo que você citou, que está no verso 42. Vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Então Jesus está condenando aqui porque eles tinham uma visão, uma vida de aparência. Que lição nós podemos tirar para nós, que às vezes não podemos agir como não gostamos do elogio e dos primeiros lugares? Hein? O farisaísmo é algo pernicioso ao próprio crescimento do Evangelho. É um mal ao Evangelho, porque o farisaísmo é uma ideia contrária à ideia do Evangelho. O farisaísmo está preocupado com o ritual, o farisaísmo está preocupado com as coisinhas, com o lavar das mãos. E não quer dizer que não se lave as mãos. É o valor excessivo à quantidade de vezes que tem que se lavar as mãos. Não é? É o espírito da condenação, exatamente, né? Exatamente. Então, veja bem, Cristo quer mostrar para o fariseu o seguinte: o que importa para mim é o seu coração. O que importa para mim é como você está por dentro. Você se preocupa muito com o exterior, com o que vão ver, com o que vão ouvir. Eu estou preocupado com o que tem dentro de você. Jesus não está desprezando de jeito algum o cuidado, os detalhes, não é isso, não tem nada a ver. Porque às vezes alguém pode pegar, então agora... Né? É o cuidado excessivo, que quase vira assim muito mais importante esse cuidado do que propriamente a relação com Deus. Porque é o sangue de Cristo que lava todos os nossos pecados. E Cristo queria que os fariseus entendessem o seguinte: o mais importante é que o seu coração esteja limpo. O mais importante é que eu possa estar nesse coração e aí limpar esse coração com o sangue que é vertido na cruz do Calvário. Muito bom. E aí Jesus ele vai dar uma ênfase, né? Ele vai chamá-los inclusive de hipócritas, né? Hipócritas. E ali você vai perceber, falar, olha, pare de representar, né? Seja leal a mim, seja fiel nos meus propósitos, né? Seja fiel na minha palavra, mas pratique o que você está pregando, pratique o que você está falando, né? A sua vida no dia a dia, ela precisa pregar. Não seja um ator. Não seja um ator, né? Você está encenando, né? Você fica preocupado com o cisquinho que está no olho do outro, mas não enxerga um tijolo que está dentro do seu, não é? Então, Jesus dá esta ênfase. Então, fugir do farisaísmo, eu anotei aqui, é não ser coniventes com práticas egoístas, não é? Pensar só em si, né? Ou o seu modo de pensar e modo de agir. E a escritora Ellen White, ela fala o seguinte: todo caminho não assinalado por Deus para ser trilhado pelos homens é o do destruidor. Se não for assinalado por Deus, é do destruidor. Frase para nós refletirmos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Vale a pena a gente refletir nessas colocações e pensarmos em que estado nós estamos. Vamos para o intervalo e já voltamos. Nós estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Eu creio que vale a pena a gente relembrar só alguns detalhezinhos que o guia apresentou sobre essa situação, a atitude do farisaísmo, que o pastor Eliéder comentou, que é o indivíduo que está representando, ele está sendo um ator. Mas tem algumas frases boas aqui. O importante, eles honravam os profetas, né, Eliéder? Você tinha até comentado. Os fariseus honravam os profetas que não mais estavam vivos, ao passo que trabalhavam contra os que estavam vivos. E o principal deles era o próprio Senhor Jesus, né? Estava na sua frente. Exatamente. E eles não o consideravam. Exatamente. Então, por isso que Jesus, assim, ao traçar, né, a característica do farisaísmo, Jesus está dizendo para ele, assim, deixando bem claro que ele era contra, né, a religião de aparência. Okay. Você tem que ser,
Não tem que parecer. É interessante, ele não está sendo contra a preservar princípios, a valorizar, ele não está sendo contra Não, isso. de jeito algum. Ele está contrariando exatamente contrariando a atitude, a intenção que está no coração, né? Ele não está desprezando a tradição. Lógico, desde que a tradição não esteja acima do que é verdade, do que é a palavra. Você tinha um texto para ler, Marivaldo? Lucas 11, o verso 46, nós lemos assim: Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas a vós mesmos nem com um dedo os tocais. É interessante que eu exijo de você, você tem que fazer, você tem que andar desse jeito, você tem que fazer o que eu estou dizendo que é certo fazer, mas eu não faço, eu não movo um dedo para que isso aconteça. Isso é o que nós citamos agora há pouquinho, é hipocrisia. Você se transveste de um personagem exigente em relação ao outro, mas você mesmo não se enquadra naquilo que você exige do outro. E, pastor, Sim, Éder, muito bem. a gente colocado. aqui pode entender, né? Os fariseus iam para um extremo e os saduceus para o outro. Não é? Ok. Então a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Ok, não é? importante. E não misturar o profano com o sagrado. Né? Eu me lembro ainda quando na faculdade o professor Orlando Ritter ele usava uma frase que eu posso parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Né? Então a gente tem que representar, sejamos, né, o que Cristo realmente quer que nós sejamos. A gente não faz isso por obrigação, Não. mas a gente faz isso porque o amor de Cristo Nos me motiva para constrange. Como é que eu vou... Aí está o fundamento que o pastor John Fowler colocou, a lealdade está em... Eu sou leal porque está impresso no meu coração o amor. Fazer o certo pelo que é certo. Exatamente. Né? E o resultado deixa nas mãos de Deus. Exatamente. Outro aspecto que o nosso guia considerou, nós vamos fugir do farisaísmo e vamos temer a Deus. A citação é Apocalipse capítulo 14, verso 7, que é uma característica, é uma mensagem das 3 mensagens para aquele povo que vai nos últimos dias viver exatamente o que o Senhor disse. Uma das características é temei a Deus e dai-lhe glória. O que significa esse temor? Nós estudamos nossa temporada passada, o livro de Provérbios, falamos muito a respeito desse temor, mas eu quero que vocês considerem aqui, o que é esse temor? É o medo? É a fidelidade, é a lealdade. Né? Diante desta motivação que nós temos, então nós obedecemos. É aquele respeito, é aquele carinho, né, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Né? E ele coloca, o autor até colocou na introdução que Cristo ele é o nosso Criador, mas também Ele é o nosso Redentor. Né? Então eu tenho que, na sua presença, eu tenho que ter esse respeito, né? Esta grande consideração pelo que Ele fez, está fazendo e fará por mim. Então esse temor aqui é de respeito. De respeito. De lealdade, de fidelidade. O guia de estudo citou um exemplo de algumas palavras de Jesus que estão em Lucas capítulo 12, versos 4 a 12. Ele adverte ali a quem realmente a gente deveria temer. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O temor a Deus, ele é o respeito que nós temos a esse Deus. Só podemos temer a Deus quando entendemos quem é Deus. Deus é o Criador, Deus é o mantenedor de todas as coisas. O temor a Deus, o respeito a esse Deus, é algo natural, é uma consequência natural de quem tem um relacionamento com esse Deus. Portanto, a lealdade de Deus para comigo e a minha lealdade para com Deus brota desse conhecimento. E o temor a Deus é uma consequência natural de quem é Deus. Porque eu conheço esse Deus, então eu temo. E aqui não é o medo, porque ele vai continuar dizendo dos detalhes até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais.
bem mais valeis do que muitos. Aqui é uma expressão de cuidado, de amor, porque ninguém é cristão por medo. Exatamente. Ninguém é seguidor por medo. Se a motivação que me leva a ser cristão é o medo, o inimigo estaria certo em relação a Deus. Porque ele diz que as pessoas servem a Deus por medo, por obrigação, porque não tem a opção de não adorá-lo, de não temê-lo. Nós adoramos a Deus por livre e espontânea vontade. Fomos alcançados pela graça de Cristo. Nós não merecíamos isso. A graça nos alcançou. O conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, através do relacionamento com Ele, nos deu a possibilidade de temê-lo. Temer a Deus é entender o seguinte, do meu ponto de vista. Deus está na direção de todas as coisas. Não precisa ter medo de mais nada. Nada pode roubar você de mim. O mundo, as lutas, as dificuldades podem roubar até a sua própria vida, mas não podem tirar a eternidade de você, se você temer a Deus. Muito bom. Você quer fazer o comentário, Elias? É que até o comentário do guia de estudo, devemos temer e obedecer a Deus, porque em suas mãos está nosso destino eterno. Amém? Então nós temos que temer. Exatamente. Nós estamos exatamente. na mão do Todo-Poderoso. Exatamente, exatamente. E aí ele vai colocar esse... Então você tem que pensar naquilo que é eterno. Agora não tenha medo de estar comigo, medo assim de viver comigo, porque eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu estou dirigindo sua vida. E aí nós às vezes queremos ter medo de Deus, não é? E não temos medo das pessoas, não é? Ou às vezes, por qualquer coisa, a gente teme também, né, muitos aspectos, mas Deus ele não quer que a gente tenha esse medo, né, essa apreensão, não. Ele quer que tenhamos essa certeza de que Ele está no comando, que Ele cuida de nós. Né? Até o guia colocou a frase, né, se referindo, os olhos estão sobre o pardal. O que conta, e ele também conta os cabelos da nossa cabeça, é amoroso e solícito. Portanto, cada um de nós é infinitamente precioso aos seus olhos. Com certeza. Então, esse cuidado. Há uma outra coisa que o Senhor nos adverte também, que nós devemos nos preocupar, que está em Lucas capítulo 12, versos 13 a 21. Essa é a parábola, a ilustração do homem avarento, do rico, aquele que desejou mais, né? Eu só vou citar aqui, tendo cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E agora ele vai contar a parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, diz o verso 16, e ele falou, o que eu vou fazer? E aí destruirei os meus celeiros e vou fazer maiores e mais, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pastor, a nossa vida é ligada por um fiozinho tão frágil. De repente ele se rompe e tudo acaba. O grande drama do ser humano é achar que isso nunca vai acontecer com ele. E achar que pode acontecer com todo mundo, que todos podem ficar doentes, que todos podem morrer e que ele sempre vai ter o amanhã, o depois para poder viver. A lição coloca, guia de estudos através da palavra de Deus, coloca a ideia desse homem que ajuntou muita riqueza, e não é pecado ser rico, é bom que se saliente isso. A condenação não é... Não, é a forma como você lida com isso. Se a sua riqueza, se a riqueza toma o lugar de Deus, se a riqueza, se o dinheiro, e às vezes até poucas posses também, né? Se ela toma o lugar de Deus, aí sim existe um erro, um perigo muito grande. Mas existem muitas pessoas ricas que são uma bênção para as outras pessoas. São uma bênção. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, o grande drama do ser humano é achar que ele vai ter a vida toda para viver. E em consequência de ter essa percepção errada, ele gasta todo o tempo dele tentando acumular coisas. E as pessoas que são importantes, que estão ao seu redor, ele dá pouco valor a ela, porque não dá tempo de estar com elas. Eu insisto, pastor, em dizer o seguinte para o senhor, e para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Em nome de Jesus, dê atenção para as pessoas que são importantes para você. As pessoas que compõem a sua família, os seus amigos.
pessoas que você tem pertinho de você que você não tem a certeza de que vai ter por tanto tempo assim. Então nós temos os nossos filhos, esposa, esposo, parentes, amigos. Só damos o real valor a essas pessoas quando as perdemos, quando não temos mais condições de tê-las conosco. Se eu pudesse fazer um apelo para você, eu diria o seguinte: abrace mais, beije mais as pessoas que você ama, fique mais com ela, porque a loucura do insensato parte do princípio que ele vai ter muito tempo para fazer isso. Exatamente. E desvia o foco daquilo que realmente tem importância para aquilo que é de só menos importância. Deus está dizendo o seguinte para você e para mim: eu supro suas necessidades, fica tranquilo. Eu gostaria de citar um texto de Filipenses 4, verso 19, é um texto lindo que diz assim, olha: e o meu Deus, segundo a sua misericórdia e graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amparado nisso, nessa certeza, nós precisamos valorizar o que realmente tem valor. A Bíblia é repleta de lições para que possamos aplicar em nossa vida e mudarmos a nossa forma de ser. Porque se eu ler a Bíblia e apenas for uma história distante de mim, não tem valor nenhum. E talvez esse seja o grande desafio. Esse é o grande desafio. Essa identificação, essa aproximação. Em resumo, a vida não consiste de coisas, né? Exato. É isso aí. E muitos querem dar para substituir um abraço, um carinho, uma atenção, o estar presente, não é? E quantas somas são gastas para tentar suprir esta deficiência, esta carência que há dentro do coração do ser humano. E Jesus ele vai então justamente dentro desse contexto, né, que ele reprova a avareza, né, a cobiça. Sim. A cobiça é o 10º mandamento, está na lei de Deus, né? E quem foi aquele que primeiro deu o exemplo de cobiçar, né? O inimigo de Deus. Exatamente. Então, se nós alimentarmos isso em nosso coração, a avareza, a cobiça de pensarmos apenas nas coisas, o que temos, ou entesourar aqui, né, na terra, nós vamos perder o céu. Vai ficar tudo aqui, não é? Então, por isso que é hora de aproveitarmos o tempo que temos, a saúde que temos, o desejo que temos para não só amar as pessoas, mas também para amarmos mais a Jesus. Um tempo desse eu fui no hospital Instituto do Câncer aqui, lá em São Paulo, e visitar o senhor João. E ele estava ali, uma situação já fase terminal, e mal conseguia falar, e eu perguntei se ele me ouvia. Ele falou: estou ouvindo. Né? Eu falei: você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Ele: pastor, eu aceito. E chorava compulsivamente. Eu falei: mas por que você está chorando? Porque enquanto eu tinha saúde e oportunidade, eu não entreguei o meu coração a Jesus. Eu não vivi o que eu precisava viver. E agora que eu o aceito, eu não tenho mais saúde, disposição, né, para poder amá-lo de verdade. Eu falei: não tem problema. Você vai levantar desta cama, ainda vou visitá-lo em sua casa. Semana depois ele estava em casa, consegui orar com ele e ali reforçamos este apelo. Depois ele retornou ao hospital e lá descansou, né? Então temos que aproveitar o tempo que temos. Esse detalhe que você colocou, que é a grande lição, né? Que a vida da gente não consiste na abundância dos bens, e você colocou aspectos importantes. Às vezes a gente quer dar alguma coisa, né? A gente quer suprir, eu vou oferecer para você. É engraçado que às vezes uma criança chora, a gente nem deixa ela chorar, já dá algo para substituir até o choro, né? Deixa chorar. Faz parte, né? A grande pergunta é que presente nós estamos dando, né? Eu até às vezes pergunto assim: que presente, o que meus pais me dariam, meu pai me daria, por exemplo, na infância, substituiria aquele acordar umas 5 horas da manhã de um domingo e sair amanhã o dia para pescar? Hein, Marivaldo? Nossa. Que presente substitui isso? Fale pescaria. O homem pescador, né? Então, o que substitui isso? Quem substitui? Nada, nenhum presente substitui esse momento, que são coisas que ficam gravadas na nossa mente para sempre. O momento passado ao lado das pessoas que nós amamos são momentos que marcam para a vida toda. O problema é que às vezes a gente quer compensar a ausência com coisas. A gente entra no ritmo do mundo, das coisas triviais, e começamos a compensar. Olha isso, olha aquilo. Não, nada substitui você. Nada, você é o único na face da terra. Exatamente. Você como pai, como filho, como mãe.
você é único e um abraço seu vale muito mais do que qualquer outra coisa. Exatamente, são aspectos muito importantes para a gente considerar, e eu só quero colocar um último detalhe aqui essa vida que leva o indivíduo, que o Senhor está divertindo a gente, que levava, a frase é: o rico vivia encerrado em um pequeno mundo. Exato. Sabe, olhar para achar que as coisas vão te trazer alegria, esquecer daquilo que realmente importa nessa vida, porque ele centralizou a vida no eu vou construir, eu vou ter mais, e esqueceu do que é importante. Como você falou, a vida é um fiozinho, né, que nos separa. E colocou ele no mundinho. Às vezes achamos que é um grande mundo, né? Mas é um mundinho. É reflexivo, nós vamos para o intervalo pensando nisso, naquilo que realmente nós estamos dando valor. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o nosso último momento no programa de hoje, extremamente reflexivo para todos nós, como nós devemos proceder como seguidores do Senhor Jesus. Queridos, o Guia de Estudo citou Lucas capítulo 12, 35 a 53. A necessidade é a parábola do servo vigilante. Verso 40 diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos considerar aqui as lições para aquele que vive com Jesus. Ele precisa estar ligado sempre. Posso ler? Deve. Um tópico do nosso guia de estudos aqui, logo no início, que diz assim, né? Em todas as épocas foram requeridas dos seguidores de Cristo vigilância e fidelidade. Mas agora que nos achamos no limiar do mundo eterno, possuindo as verdades que temos, de posse de tão grande luz, de uma obra tão importante, cumpre-nos dobrar a dedicação. Pastor, a nossa vida tem que ser uma vida de vigilância. A nossa vida tem que ser uma vida de atenção. Eu disse há pouco tempo atrás que a nossa vida é ligada por um fiozinho muito frágil. De repente ele se rompe e tudo acaba. Quando a Bíblia nos conclama, quando a palavra de Deus nos conclama a vigilância, é estarmos atentos a tudo o que está acontecendo, mas muito mais atento no nosso relacionamento com Deus. Precisamos estar preparados para nos encontrar com Jesus agora. Não é depois, não é amanhã, não é daqui a pouco, agora. A parábola que nós estamos estudando no capítulo 12 aqui, diz o seguinte: se o pai soubesse quando o ladrão viria à sua casa, se o pai tivesse essa noção, ele se prepararia para esse momento, trancaria as janelas, reforçaria as trancas e assim por diante, e ficaria preparado. Mas o ladrão não manda um telegrama dizendo o seguinte: olha, amanhã vou estar indo na tua casa e vão te roubar. O ladrão não manda um aviso, um e-mail, alguma coisa nesse sentido. O ladrão, ele aparece de uma forma abrupta, quando você não está esperando. Nós precisamos estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, estarmos preparados para um encontro com esse Jesus hoje. Nesse exato momento eu preciso estar preparado. A vigilância deve fazer parte da vida do cristão, porque a palavra de Deus diz de uma forma enfática que Ele vai voltar. O dia e a hora, eu não sei, você não sabe, mas compete a mim não saber o dia e a hora, mas estar preparado para o encontro. É do meu interesse estar preparado. Tem um detalhe aqui interessante, que um dos servos que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, diz o verso 47, será punido com muitos açoites. Então, teve muito conhecimento aqui, aplicando, né? O outro que foi punido com menos severidade, teve menos. Aí conclui dizendo: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Que lição que a gente tem? Será que às vezes não é melhor, quanto menos eu sei, melhor para mim? O conhecer aí é um privilégio muito grande
conhecer cada vez mais desse Deus maravilhoso. Obviamente que com esse privilégio vem também uma grande responsabilidade, porque o que você faz com o conhecimento que você tem desse Deus maravilhoso? Conhecimento é que nos dá a possibilidade de entendermos quem realmente é esse Deus. Esse conhecimento nos dá condições de podermos ser pessoas melhores, nos dá condições de ser pessoas que influenciem para o bem aqueles que estão ao nosso redor. Porque a tardança parece a justificativa para agir incorretamente. Exatamente, é isso mesmo. Por isso até, pastor, que eu vou dizer uma coisa. O conhecer esse Deus é um privilégio que nós temos. Quanto mais luz recebemos, mais privilégios temos e mais responsabilidade temos também. Ao termos esse privilégio, também essa responsabilidade, temos que viver de uma forma compatível ao conhecimento e à responsabilidade que temos. Há uma obrigação que temos, eu vou colocar como obrigação mesmo, que se eu sou um cristão e conheço esse Deus, pesquiso a palavra e caminho com Ele, eu preciso viver pronto para o meu encontro com esse Deus maravilhoso. Negligência... E eu não preciso me preocupar com o tempo, não, é isso? Não. Porque ele começa... O conhecimento aí, na realidade, é uma segurança para nós, não é? Quanto mais eu conhecer a respeito de Deus, dos seus propósitos, né? Especialmente nos tempos em que estamos vivendo e que estamos aí já aguardando, né? A história final desse mundo, então é a segurança que nós temos, né? De saber todos os detalhes, o que ainda está por vir. Então, com certeza, o nosso preparo será bem melhor, porque até o autor coloca que devemos estar preparados e atentos, não é? E, então, assim, Jesus não sabemos quando virá, nem o dia e nem a hora, diz a palavra de Deus, nem o Filho sabe, só o Pai, não é? Então, não posso me esconder atrás de uma justificativa, está demorando, então eu vou ignorar. Então, a condenação ela poderá vir para quem sabe e para quem não sabe. Exatamente. Não buscou, e ainda mais hoje, né? Está tão fácil a busca do conhecimento. Então, é importante termos sempre isto em mente, que devemos estar preparados, custe o que custar, temos que estar prontos. Sabe que tem uma citação do texto de Amós, capítulo 6, verso 1, muito interessante. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. Acha que está tudo... Tudo na... Tá bom. E tem uma Zona de frase conforto. aqui que a gente tem que tuitar essa frase, viu? O discipulado cristão não é uma situação de conforto. Então, me tornei um discípulo, eu estou preocupado em falar, em buscar e ser fiel. E a gente, às vezes, quer ficar tranquilo aqui. Eu digo sempre o seguinte: para você ser um cristão, você tem que pagar o preço de ser um cristão. Qual o preço que você paga de ser um cristão? Qual é o preço pago por você? É o preço do relacionamento com Deus. É o único preço que você paga. É o único preço que custa para você, o preço de se relacionar com Deus. Porque quando eu me relaciono com Ele, quando eu tenho esse conhecimento de Deus, como você colocou, pastor, isso me dá condições de entender quem é Deus. Deus é grande, Deus é poderoso e Ele tem palavra, Ele disse que vai voltar e vai voltar. Eu insisto na ideia de que devemos estar preparados agora, nesse exato momento. Realmente Sião dorme em berço esplêndido, acreditando que as coisas vão ser sempre assim e não serão. Eu quero ler um parágrafo da lição aqui, abaixo da pergunta 4, que diz assim, olha, por favor. Os cristãos não podem se dar ao luxo de ser negligentes nem apáticos. O contexto da garantida da volta de Jesus e do momento desconhecido em que ela ocorrerá, deve levar-nos a manter o corpo cingido com as vestes da justiça e nossa candeia acesa. Não dá para brincarmos com a salvação. E ele vai... Sim, pastor. E veja que o conhecimento também não é tudo. Não. Não é? Que eu posso ter todo o conhecimento, mas se eu não estiver de prontidão, vigiando... Foi o que aconteceu com aquele servo. E Ellen White ela coloca bem claro que deve haver expectante vigilância combinada com fervoroso trabalho. Olha aí. Aí que é o detalhe. Fervoroso trabalho. Aí é o detalhe. Eu conheço, mas estou de braços cruzados, tranquilo, um vacilo. Agora, se eu estiver atento no labor, né, ali na batalha, né, no dia a dia, ligado mesmo,
E eu quero ir adiante, pastor, porque esse aspecto que você considerou, aquele que está ligado, aquele que vive diariamente com o Senhor, ele vai ser uma testemunha constante desse relacionamento que o pastor Marivaldo colocou. Ele vai ter contato com o Senhor, então ele vai ser uma testemunha. E o Guia de Estudos apresentou alguns aspectos importantes. A primeira foi a parábola do semeador. Que lição que a gente tira da parábola do semeador, que está em Lucas capítulo 8, o verso 4 até o verso 8. No verso 15, porque depois nós temos, na realidade é o verso 15, que temos a explicação da parábola. Isso. Que lição que nós tiramos aqui? A parábola do semeador, ela é bonita de se estudar, porque ela coloca os terrenos são diferentes. A semente cai em terrenos diferentes. A reação à semente do Evangelho que chega a cada uma das pessoas, ela tem uma reação diferente de acordo com cada uma das pessoas. Algumas pessoas, elas obtêm assim uma alegria muito grande ao conhecer a palavra. Algumas veem um passarinho, levam embora e não surtiu efeito nenhum. Alguns aceitarão, outros não. Basicamente é isso. Alguns vão aceitar e depois vão abandonar. E eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos respeitar isso. O Senhor Jesus, eu considero que a expressão máxima do amor de Cristo é a liberdade que Ele nos concede. Ele não força você a nada. Ele faz o convite. Ele quer que você esteja, mas a decisão de estar ou não é sempre minha. Por isso o papel é testemunhar. Exatamente. O papel é testemunhar. O papel é viver uma vida cristã, para que os outros possam ver a alegria que há estar perto e se relacionando com a pessoa de Cristo Jesus. O pastor Eliardo colocou uma situação que eu achei fundamental aqui. Não adianta só conhecer, porque o maior conhecedor da pessoa de Jesus Cristo é o próprio inimigo. Esse conhecimento só não adianta nada. O conhecimento tem que me levar a uma ação. Eu sou transformado por esse conhecimento, porque o Espírito Santo trabalha em mim. E, em consequência disso, de ser transformado, eu quero contar para outros aquilo que aconteceu na minha vida. Muito bom. E o interessante, bom, você colocou que a semente cai em solos diferentes, mas devemos lembrar que o semeador e a semente é a mesma coisa. Exato. Nos solos diferentes. E Ellen White ela coloca no seguinte comentário assim: dessa maneira, ele nos ensina que se a palavra de Deus não executar sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disso. Então, Jesus ele tem que executar a obra em nosso coração. Nós temos que permitir isto. Se isso não estiver acontecendo, esta semente está caindo no solo e não está surtindo efeito, ou seja, não está encontrando o seu resultado. Então, eu tenho que dar resultado para o semeador e para a semente. Tem que frutificar, ela tem que germinar e tem que crescer e tem que dar o seu fruto, e vai colocar isso logo à frente. Muito bom, muito bom. Eu quero considerar dois aspectos para a gente ir para o último ponto, que eu acho que nós deveríamos concluir com ele. Nossa responsabilidade, então, é lançar a semente, a recompensa virá. Com certeza. Eu gosto muito da expressão que está em Lucas capítulo 18, verso 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele está falando a respeito depois aqui do jovem rico, ele está falando a respeito, então, dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem será salvo? Aí ele respondeu, o problema não está de novo com a riqueza. Não. O problema está em que posição se coloca a riqueza. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, lancemos, falemos, porque Deus fará a obra e a recompensa virá. Pastor. Às vezes nós colocamos as questões divinas de Deus em nossas vidas como uma recompensa lá no futuro, só lá no futuro. Obviamente que a concretização das expectativas do cristão está na volta do Senhor Jesus. Morarmos nas mansões celestiais, nós acreditamos nisso. A palavra de Deus fala a respeito. Mas aqui nesse mundo, nós já recebemos muitas bênçãos.
Muito. E as bênçãos estão prometidas para o momento em que estamos vivendo também. Também, também. Somos muito bem abençoados lembrado. aqui, né? Temos que Muito estar bem felizes e lembrado. alegres por isso, né? Porque estamos sendo gratificados por Deus. E assim, o que eu resumi desta parte é assim, que quanto mais nós recebemos, se a semente caiu no nosso solo, no nosso coração, germinou, cresceu e ela está dando frutos, então eu tenho que compartilhar. Exato. E quanto mais eu compartilhar os resultados, né, deste evangelho, mais eu receberei de Deus. Então, e esta bênção é para agora, e aí para o futuro, eu não estou acumulando nada aqui, eu estou acumulando onde? Lá no céu. Lá no céu. Então, a vida eterna, né? Então, isso é fundamental. Muito bom. Vamos terminar com ser um líder que serve, ou seja, aquele que segue Jesus vai fugir do farisaísmo, ele vai ser alguém leal a Deus, ele vai estar pronto, atento, ele vai testemunhar dos frutos que um dia ele colocou, ele vai dar frutos, portanto, e por fim ele vai ser um líder servidor. Eu queria que a gente só sublinhasse aqui, este é o verdadeiro princípio da liderança? Esse é o verdadeiro princípio Servir. da liderança. É uma liderança de serviço. É contrário àquilo que nós vemos no Vai dia a na dia. contramão né? do mundo, Vai né? na contramão do mundo. Todo mundo exige, né, respeito, exige obediência. Então, um líder hoje que ele precisa vir aos seus subordinados e exigir autoridade, respeito ou liderança, ele está perdido, ele já perdeu faz tempo. Exatamente. Né? Ele não tem liderança. Então, a liderança, no caso aqui, a liderança servidora, que era a liderança que Jesus praticava, ele não impunha, ele conquistava. Então, liderança não se impõe, se conquista. Eu acho que essa é a frase, não se impõe, se conquista. E como você vai conquistar? Servindo. Servindo. Você tem que ir à frente, o líder acompanha. E aí ele sublinha, né? O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Quero agradecer muito, mais uma vez, o pastor Eliéder, o pastor Marival. Deus continue cuidando de vocês, Amém. do ministério de vocês. E vamos agradecer ao Senhor e suplicar para que a gente tenha o Senhor constantemente, para que nós o sigamos na nossa vida diária. Vamos orar? Vamos. Pai do céu, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra. Ela nos orienta, ela nos adverte, ela nos conduz. Nós nos rendemos à palavra. Que pelo poder do Espírito Santo a gente seja uma influência positiva. Amém. Que a gente sirva, que a gente seja verdadeiramente amoroso. Clamamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Jamais esqueça, meu querido telespectador, as palavras de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço para você. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. E nós nos encontraremos no próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá.